Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 20. E antes de lermos, gostaria de situar um pouquinho sobre o que está acontecendo. Nós estamos aqui nesse texto que vamos ler, que é a partir do 41, diante da última fase, um momento que Jesus chega em Jerusalém, mais especificamente no templo. Então ele tem se encontrado com vários líderes desde que ele chega ao templo. Vários líderes religiosos, de várias correntes, vários tipos, várias crenças. Saduceus, fariseus, escribas, quase todos os grupos representados aqui e sempre numa tônica de confronto. Em Marcos, que é o texto paralelo, o evangelho também paralelo, o confronto fica mais evidente devido às histórias curtas, diretas. Então é tudo mais rápido, então a gente vê cada vez mais esse diálogo acontecendo. Lucas e Mateus normalmente dão mais detalhes dentro do propósito de cada um. As pessoas então se aproximavam para falar com Jesus, para perguntar a Jesus e querer algum tipo de ensinamento. E mesmo que eles falassem da boca para fora, mestre, eles não o tratavam verdadeiramente como mestre. Isso, mais especificamente, os líderes religiosos queriam, na verdade, era criar algum tipo de situação em que Jesus tivesse algum tipo de prejuízo, escorregasse em alguma teologia judaica ou algo do tipo. Nós percebemos em todo esse diálogo que Jesus estava praticamente sozinho na maneira de enxergar Deus, de interpretar as Escrituras, do entendimento do reino e do Messias, e em como viver baseado em tudo isso. Antes do acontecimento do nosso texto de hoje, Jesus, por exemplo, se encontra naquela passagem onde diz que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e depois amar o próximo como a ti mesmo. Na verdade, esses dois mandamentos poderiam resumir todos os demais mandamentos. E percebemos então nessa passagem que eles tinham algo em comum. Esses grupos, tanto os saduceus quanto os fariseus, os escribas, o próprio Jesus e os discípulos, eles tentavam se basear no Pentateuco, na Torá. Eles tentavam se basear nas escrituras que os judeus tinham recebido até aquele momento. Então, na verdade, existia algo que aproximava esses grupos de Jesus e dos discípulos, mas também existia algo que separava, distanciava esses grupos de Jesus e dos discípulos. Nesse último diálogo entre Jesus e os líderes religiosos, a pergunta que fica é: o que Cristo quer ensinar com suas colocações aqui pra gente? Nos demais embates dos líderes religiosos com Jesus, percebemos ensinamentos quanto a sermos sábios, quanto a falar ou não falar, a ter a palavra como base. Mas nesse último encontro, em que houve conversa antes do acontecimento da cruz, da crucificação, o que nós podemos aprender? Principalmente, nós aprenderemos algo sobre quem é Jesus e também sobre a marca de um discípulo. Nós somos apresentados a um modelo de discípulo em comparação com falsos modelos, algo que não é inusitado nos evangelhos, onde a vida de Cristo escrita serve para forjar verdadeiros adoradores, discípulos que caminham com Cristo. A ideia é revivendo aquilo que Cristo viveu, a fidelidade dele. Então, é muito comum que a gente esteja nessa situação de Jesus falar quem ele é, ou seja, dar uma ressignificação daquilo que eles tinham de entendimento sobre quem Jesus era, e também mostrar o que é ser um verdadeiro discípulo. O que é ser um verdadeiro discípulo? Então vamos ler o texto. Lucas 20, a partir do 41, e vamos ler até o versículo 4 do capítulo 21. A palavra de Deus diz assim: Mas Jesus lhes perguntou:
como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor, e como pode ser ele seu filho? Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoraram as casas das viúvas, e para os justificar fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Uma coisa nós devemos nos perguntar: qual a conexão entre o versículo 35 e o restante dos textos? Desculpa, versículo 41 e o restante dos textos. Entre aquilo que Jesus dialoga com os escribas e com a multidão, qual a conexão disso com a viúva e sua oferta? Não sei na Bíblia de vocês se tem uma divisão aí. Tem 3 divisões, se eu não me engano. Do 41 ao 44, do 45 ao 47 e depois do 21 de 1 a 4. Na minha não, na minha o autor aqui ele colocou tudo junto. Mas normalmente eles fazem essa divisão. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Jesus está tentando ensinar, a partir do 41, que eles tinham uma visão pobre sobre quem era o Messias. Uma visão tão pobre que os faziam agir de uma maneira também pobre e sem honra. Em certo sentido, eles estavam certos, porque Jesus realmente era o filho de Davi. Mas não termina ali. Não é apenas isso. Cristo não é apenas um herdeiro do trono. Então Cristo mostra, por meio de 2 perguntas, a partir do 41, o quanto eles estavam equivocados. Primeiro, então, a estrutura, a gente poderia dividir assim essa estrutura do texto que lemos. Cristo mostra primeiro a ignorância desses estudiosos da lei, ok? Depois, com isso, ele vai enfatizar sua autoridade. E ao enfatizar sua autoridade, que ele possuía de Messias, de não somente ser filho, mas também senhor de Davi, ele então, nessa autoridade, ele vai trazer julgamento. Ele pode julgar, ele pode reprovar, e ele pode aprovar as ações. Então, portanto, com a autoridade que Jesus tem de Messias, ele pode e deve julgar as nossas atitudes. Então ele reprova, condena um exemplo, e aprova, aceita outro exemplo. Autoridade. Depois autoridade para reprovar, e depois autoridade para aprovar. E dizer, esse é o modelo, esse é o caminho. Uma outra coisa que a gente precisa entender também, como plano de fundo aqui do nosso texto, para entendermos melhor, é que ainda está em evidência aqui a temática do Messias. Quem é o Messias? E aqui devemos lembrar que existe uma virada nos evangelhos, em Mateus 16, a partir de Mateus 16, a partir de Marcos 8 e a partir de Lucas 9, onde Jesus faz a pergunta-chave: quem sou eu? Várias respostas foram dadas. Então ele vira para os discípulos e pergunta: e vocês? O que dizem sobre quem eu sou? E a gente sempre lembra da resposta de Pedro, né? Resposta de Pedro, aqui representando ali os discípulos e todos aqueles que são de Cristo. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, a partir daí, o tema do Messiado de Jesus está em evidência nos evangelhos, de forma mais forte.
Porque Jesus aproveita cada oportunidade para ir mostrando quem ele é de fato. E sua verdadeira autoridade de filho de Davi, de Messias, e sua verdadeira autoridade sendo Deus. Mas ao mesmo tempo, e olha que interessante, ao mesmo tempo, como parte daquilo que ele é e que deveria viver, Jesus fala algo sobre o Messias que eles nunca pensariam. E não é algo sobre ele ser divino. Ele está falando, antes desse texto aqui, ele está falando que o Messias deve sofrer. E isso, nós vamos ver que isso não entrava na cabeça dos judeus. O Messias deveria sofrer, porque ele é o cumprimento do servo sofredor de Isaías. E isso vai quebrando toda a leitura que os judeus tinham a respeito de Isaías sobre quem era o servo sofredor. Que para eles, o servo sofredor seria o próprio povo de Israel. Mas Jesus vai mostrando, isso principalmente em Marcos, que ele é o cumprimento do servo sofredor. O Messias é o servo sofredor que deveria sofrer. É como se Jesus virasse para eles e dissesse: vocês não conseguem entender que eu sou o cumprimento das promessas. E isso inclui uma interpretação diferente que vocês têm sobre as Escrituras. Ele está falando assim: o meu reino é diferente. A forma como eu governo é diferente. No meu reinado, Jesus está falando, os últimos serão os primeiros. E os primeiros, os últimos. E a gente vai ver no texto de hoje que isso fica muito claro. Onde os primeiros são reprovados e os últimos exaltados. Então, Cristo vai ensinando sobre o que significa ser Messias e o que realmente é o reinado desse Messias. E como a gente viu até aqui, ele ensinou que o Messias deveria sofrer. Por que que isso seria algo inconcebível na mente do judeu? Porque quando o judeu pensava sobre o Messias, o que vinha à mente dele de primeira? Libertação. Reinado do Messias, reinado do povo de Israel. Uma devolução do reinado, do governo ao povo de Israel. Então eles não seriam mais sofredores ou reféns de alguns povos. Eles teriam o próprio poder junto com o Messias. É isso que eles pensavam. Mas Jesus ensinou que o Messias deveria sofrer e morrer. E aqui a correção, nesse texto, é que Jesus não é apenas o filho de Davi, mas também Senhor de Davi. Vocês conseguem perceber o que Jesus está fazendo? Jesus corrige para menos e para mais o entendimento deles sobre quem seria o Messias. Por que para menos? Na perspectiva deles, para menos. Porque eles nunca pensariam que o Messias iria sofrer e morrer. Por que para mais? Porque ele não é apenas o filho de Davi, mas ele é Senhor de Davi, ele é Deus. Então vamos para o nosso texto. Então Jesus lhes perguntou como dizem que o Cristo é filho de Davi. O próprio Davi afirma no livro dos Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Nós temos que começar lembrando que Jesus estava no templo. Lucas não escreve isso, mas Marcos escreve. Jesus no templo continuava a ensinar. Marcos escreve. Então Jesus estava no templo. O templo não é somente mais um lugar que Jesus ensinava, mas era um marco de uma mensagem profética e apocalíptica. Porque Jesus, logo após esse texto, ele vai pregar sobre a destruição do templo, a purificação do templo. Então, a ideia é que o templo é representação do povo e da presença de Deus ali no meio do povo. Jesus então faz uma pergunta. Ele faz um comentário sobre essa pergunta. E depois ele faz outra pergunta. Só Jesus fala. Jesus pergunta e comenta. Ele não espera a resposta das pessoas. As perguntas são apenas para os fazerem pensar junto com ele, para fazerem eles refletir.
A ideia é: acompanhe meu raciocínio. Então Jesus quer fazê-los refletir sobre a incoerência do que para ele significava ser o Messias. E basicamente, então, para os judeus, o Messias era chamado de filho de Davi. Vocês lembram do cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então essa era a expressão comum. Quem é o Messias? Filho de Davi. Mas o que Cristo então está dizendo ao citar o Salmo 110 aqui? Inclusive é um salmo que nós precisamos prestar muita atenção, porque é o salmo mais citado no Novo Testamento. Cerca de 36 vezes o Salmo 110 é citado. Então, aí, o Senhor disse ao meu Senhor. E é interessante porque aqui, eu não sei na Bíblia de vocês, mas normalmente aqui está Senhor dos dois jeitos, as duas formas estão iguais. As duas vezes que é citada Senhor, está da mesma forma. Mas se a gente for para o Salmo 110, lá vai ter o primeiro Senhor em caixa alta e o segundo Senhor desse jeito, só com a primeira letra em maiúsculo. A ideia é: o primeiro Senhor, o salmista coloca como o nome do próprio Deus. Qual é a pronúncia? A gente não sabe, se perdeu. Mas a gente pode dizer Yavé, Yahué. Então, a ideia é Yahué falando não com qualquer Senhor, mas aqui com o segundo. A ideia de segundo, não é segundo, mas é um outro. A ideia de Adonai. Eles dois são Deus. Mas Davi, por algum motivo, e a gente sabe o motivo, Davi, ele queria enfatizar a diferença entre aqui Yahweh e Adonai. Davi queria enfatizar que Jesus, aquele que viria, o Messias, também era Deus. E não era qualquer um. Ele fala com o Senhor de Davi, ele fala o meu Senhor. Davi fala o meu Senhor. Então Davi reconhecia que aquele que viria como herdeiro do trono não era qualquer herdeiro, não era como um filho seu, Salomão ou Absalão que morreu. Não era. Ele é o dono do trono. Ele é o próprio Senhor Deus. E um trono que engloba muito mais do que um móvel de ouro para se sentar. É um trono de glória, de poder, de autoridade. Então, como ele é filho de Davi, se Davi o chama de Senhor? Nenhum pai, em sã consciência, vai chamar o filho de Senhor, de soberano. Lembram de Maria também? Maria, mãe de Jesus, o adorou. Davi chama o seu filho, o filho de Davi, de Senhor, de soberano, de Deus. Então Davi faz isso com o Messias. Jesus com isso está mostrando que eles tinham uma visão pequena sobre quem era o Messias. O Messias viria da descendência de Davi? Sim, com certeza. As genealogias que a gente tem nos evangelhos, principalmente de Mateus, mas também a de Lucas, mostram que Jesus era descendente de Davi. Paulo faz isso em Romanos, querendo mostrar que Jesus era descendente de Davi. A Bíblia faz questão de conectar Jesus com Davi. Essa leitura é certa, mas é pobre, porque não fala sobre tudo de quem é o Messias. O Messias não é só filho de Davi, mas também Senhor de Davi. Então, Jesus continua. Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Diferente de Mateus, que tem uma grande lista de crítica aqui contra os líderes religiosos, Lucas e Marcos, ele possui uma crítica bem específica. Então Jesus começa dizendo: cuidado. Quando Jesus diz cuidado, ou fiquem alertas, guardai-vos desses, a gente deve brincar com isso.
A gente deve desafiar a palavra de Jesus? Ou a gente deve literalmente pensar como algo sério, que nós devemos nos afastar? Jesus diz: cuidado, guardai-vos dos mestres da lei. E ele faz uma descrição aí. E uma pergunta salta do texto para nós: qual é o perigo desses mestres da lei? Se Jesus diz cuidado, é porque tem algum perigo para nós. Qual que é o perigo? Será que o perigo era a possibilidade daquelas pessoas serem enganadas por eles? É possível? Sim. Eu acho que envolve isso mesmo. Mas é mais do que isso. Percebemos que a ameaça que esses mestres trazem é que eles fazem as coisas por aparência. Corre risco das pessoas olharem, das pessoas pararem e das pessoas começarem a imitar esses mestres. O engano faz parte do perigo, mas a simples postura de clamor e querer reconhecimento é perigoso em si. Mesmo que não chegue a enganar alguém, é perigoso. É como se Jesus virasse e dissesse: se afastem destes que querem ser modelos positivos de adoração, mas na realidade são modelos negativos. Parem de observar aqueles que são reprovados por mim. Então os mestres da lei vivem em busca de olhares, de aprovação dos outros, para terem poder e autoridade sobre eles. Quando alguém recebe aceitação, aprovação e muitos olhares, normalmente, quando já chega a esse ponto das pessoas aprovarem o comportamento deles, a ideia é que essas pessoas vão ter autoridade sobre esses que aprovam. Por que é ameaçador, então, eles quererem aprovação? Por que merece nosso alerta? A chave, então, para a gente entender isso, está no contraste com a viúva do próximo capítulo. Que a ideia é, o espírito de quem procura aprovação é um espírito contrário a quem procura doar. O espírito de quem procura aceitação e aprovação é um espírito contrário a quem doa. A diferença principal, então, entre esses líderes religiosos e a viúva não é a qualidade das vestes, a beleza das palavras nas orações, ou se está mais à vista das pessoas ou mais escondida das pessoas. Não é a quantidade de oferta que a pessoa dá, mas que um se ocupa com a aprovação alheia, e o outro, a viúva, procura servir, procura se doar. Meus irmãos, essa atitude dos mestres da lei impedem eles e qualquer um que imitar a eles em busca de aceitação, de viverem aquilo que é ideal para um adorador. E o que é essencial para um adorador? Amar. Amar. E o ensinamento para nós é: quem quer amar, quem quer adorar, não pode ter esse coração de ficar querendo a aceitação dos outros. Isso revela fraqueza. Fraqueza de caráter, de mente. Mas não só isso. Esse não é o principal mal. Alguém que quer aprovação revela que não tem um coração de adorador. Jesus termina essa parte dizendo: eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Usam a oração para disfarçar a exploração. Hoje em dia a gente não encontra isso, né? A gente encontra de um monte, né? Pessoas que usam da religião para disfarçar a exploração. Fica uma lição para a gente também disso. Se olharmos para as pessoas
como alguém, nós, que quer receber ao invés de doar. A consequência lógica disso é uma exploração da nossa parte. Ou guerra de egos. Por quê? Ou guerra. Porque primeiro, a exploração, eu quero receber de alguém. Eu procuro, na verdade, receber as coisas das pessoas. Vamos supor. E as outras pessoas querem doar, querem servir. O que vai acontecer aqui? Uma exploração. Lógica. Muitas pessoas que vão para igrejas que exploram, elas estão genuinamente ali, sendo sinceras, necessitadas, querem servir, querem doar. Devemos ter cuidado na maneira que olhamos para as outras pessoas. Nós queremos olhar como aquela pessoa pode me dar algo, ou o que eu posso dar para aquela pessoa? Como eu posso servir essa pessoa? E guerra de egos, porque se duas pessoas querem só receber algo, aí a gente sabe disso. Guerra, contenda. Essas pessoas receberão maior punição. Amém? Jesus é o justo juiz. As punições serão diferentes para cada um, porque nós seremos julgados lá no julgamento final pelas nossas obras. Então, em nome da sua aparência, a pessoa que sacrifica a vida de outras pessoas explorando, receberá a punição mais severa. Devemos ficar alertas, não só para não agirmos de igual modo, mas também em relação àqueles que fazem isso, aqueles que exploram, aqueles que estão procurando aceitação. E a última parte, então, na continuação, no capítulo 21, do 1 ao 4. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Por que a viúva está aqui? Por que essa história? Logo depois dos mestres. Primeiramente, não precisamos ler muito a Bíblia para sabermos que viúvas são muito enfatizadas pelos profetas, por exemplo, dentro do povo de Israel. E também por Paulo, Tiago, por Jesus. A ideia é que as viúvas e os órfãos, naquela realidade social, eram figuras das mais desprezadas. Existiam exceções, por exemplo, de viúvas com dinheiro. Tinham, mas eram exceções. A maioria era pobre. A ponto de dizer, ali tem uma viúva pobre. E isso ser redundante. Ok? Isso ser redundante. A maioria era desamparada. Então, naquela época, era praticamente, você se tornar viúva, era praticamente a pessoa dizer, você não tem ninguém. Então fica aí com ninguém, e a gente fica aqui com quem a gente tem. Então por que ela está aqui? Temos 2 opções mais comentadas. Primeiro, ela está aqui porque ela é o exemplo da exploração. Jesus não tinha acabado de dizer que os mestres da lei devoravam as casas das viúvas? Está aí, está vendo? A mulher só tinha 2 moedas e ainda deu tudo o que ela tinha. Esse é o exemplo de exploração. Outros vão dizer que sim, ela é um exemplo de exploração, mas não é só isso. Na verdade, existe algo em que ela é exemplo, que é ainda mais enfático nessa mulher e na sua atitude. E eu acredito que essa opção seja a mais viável para a gente no texto. De que a viúva aparece como um modelo positivo. Mesmo em meio à exploração, ela é um exemplo positivo de discípulo de Cristo. Líderes religiosos com toda a sua pompa e uma viúva pobre. Os líderes, os primeiros. A viúva, pela sociedade, a última. E aqui a viúva. Assim como as crianças que Jesus disse para deixarem ir até eles.
até ele. Assim como prostituta, assim como os doentes, os leprosos, a viúva é exemplo de que no reino do Messias, os últimos serão os primeiros. O reino de Cristo é diferente da nossa sociedade. E isso deve estar muito claro na nossa mente. Ela veio, essa viúva, e colocou 2 pequeninas moedas de cobre. Essas 2 moedas, vamos falar a verdade, em termos financeiros, não fizeram diferença alguma para os cofres do templo. Nada. Eram as menores moedas, era como se a gente pegasse 2 moedas de 1 centavo e colocasse. Nada, não fizeram diferença. Mas olha o que Cristo faz. Olha o que Cristo diz. Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Que regra é essa que Jesus está usando para falar que essa mulher colocou mais do que os outros, que estavam colocando um monte de dinheiro ali? A regra que Cristo usa é diferenciada. Ele não usa a régua da quantidade. Ele usa a régua da proporcionalidade. Deus não olha o quanto você coloca. Deus, Ele observa também o quanto a nossa oferta é proporcional ao que temos. E eu não estou falando aqui só de dinheiro, não. Estou falando de tudo. Tempo, vida, família, serviço. É por isso que Jesus termina explicando: todos esses deram do que lhes sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Não tem como não lembrarmos de Jesus e sua fala para com os discípulos que queriam um lugar ao lado do trono dele. Jesus, me coloca à sua direita e ele à sua esquerda. Ou quem que vai sentar do seu lado, Jesus, no reino? Então ele diz que no reino dele, Jesus diz: no meu reino, o modelo de grandeza é aquele que serve, é aquele que se doa. E não foi isso que o nosso maior e principal modelo fez? Ele serviu, mesmo sendo Deus, se tornou servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa mulher aparece como padrão do reino de Deus. Ela sabe o que significa ofertar. Se é sobra, não é oferta, é só sobra. Esse é o padrão de Deus: serviço, doação. E eu quero concluir com algumas colocações. Primeiro, estar no cristianismo não é sinônimo de ter uma fé ingênua. E nós precisamos viver isso. Não podemos ser crentes bobinhos, que negam ou que fecham os olhos para essas falsas igrejas e falsos mestres que estão espalhados por aí. Isso requer de nós o reconhecimento, primeiramente, de que existe igrejas exploradoras, pastores exploradores. E eu vou te dizer que eu sofro às vezes com isso. Olhares e falas de reprovação. Quando digo que sou pastor. Pastor Humberto, então aí certeza que ele viveu e muito isso. Qual que é a sua profissão? Eu sou pastor. Aí já vem aquele olhar assim. Mas isso existe, meus irmãos? Porque tem pessoas que dão margem para isso. E precisamos, além de reconhecer, então, ficarmos atentos e expormos, quando necessário, atitude como essas, que mancham o significado do que é ser um discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo não é explorar em cima de fé alheia e da necessidade alheia, e depois disfarçar com uma oração. Então vai lá e eu te abençoo. Não é isso. E a gente viu o que quer ser um discípulo de Cristo, de acordo com a viúva. Não é alguém que busca reconhecimento. Dentro ainda dessa ideia de reconhecimento, desses modelos de ser um modelo, eu quero dizer que nós não conhecemos ninguém pela internet
pelas redes sociais. E por que eu digo isso? Hoje em dia, existem muitos pastores, líderes, que são líderes e pastores de internet. Meus irmãos, quem me conhece, não são aquelas pessoas que às vezes me assistiam no YouTube. Mas quem me conhece são as pessoas que estão juntas aqui. Que estão lutando, que estamos lutando juntos. Orando juntos, louvando juntos, indo para retiro, para as coisas da igreja. No dia a dia, indo um para a casa do outro. E isso é importante, porque mesmo reconhecendo que dá para aprender, pela internet, e eu aprendo muito pela internet, não podemos ser ingênuos, a ponto de nos iludirmos que conhecemos alguém pela internet. E o ponto principal é, muitos cristãos, hoje em dia, confiam mais em mestres de internet do que em mestres que estão ao lado deles, que estão ali acompanhando sua vida. E no seminário, a gente vê muito disso. Alguém faz um vídeo bem feito, bonito, um vídeo, a gente tem que admitir, né? Com um ar de acadêmico, e os crentes já recebem aquele vídeo falando: nunca tinha pensado nisso. E o próximo passo é aceitar isso. Cuidado. Nós devemos ver, sim, ensinamentos pela internet, ao vivo. Mas cuidado. Nós não conhecemos ninguém pela internet. Quer conhecer alguém? Viva o relacionamento do ser igreja. Outra aplicação aqui. A aceitação e viver por aparência é muito perigoso e bem fácil de se imitar. Daqui a pouco, desejaremos fazer as coisas boas por reconhecimento. E aquilo que seria até adoração, por exemplo, um serviço da igreja, pode virar idolatria. Quando eu busco reconhecimento. O que queremos com a nossa roupa que vestimos? O que queremos com o carro, com o celular, com o trabalho, com a família que temos? Ou até mesmo o que queremos com o serviço que executamos na igreja? O que eu quero vindo aqui? Pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. São perguntas que devemos fazer. O que nós queremos com fotos e vídeos que publicamos nas redes sociais? O que a gente quer com isso? Devemos tomar cuidado, meus irmãos. É isso que Jesus fala para a gente, cuidado. E por último, olhando agora para a viúva e sua oferta. Deus não olha o valor, e aqui, necessariamente aqui eu estou falando do valor de dinheiro. Deus não olha valor, Deus olha proporção. E ela fez uma real adoração para Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nem toda oferta, não só de dinheiro agora, mas de toda a nossa vida, nem tudo aquilo que ofertamos é real doação. Algumas coisas são apenas sobras. E principalmente, estou falando do tempo. Nós damos para Deus apenas a sobra do nosso tempo. E será que é isso que Jesus merece? É isso que o Messias merece? Que Cristo merece? A história dessa mulher, dessa viúva, tem ligação com a mulher que derrama o perfume de nardo puro em Jesus. Uma deu algo caro, aquele perfume valia praticamente 1 ano de trabalho. E a outra deu 2 moedas, praticamente sem valor. Mas ambas são exemplos de seguidoras de Cristo. Vocês estão conseguindo perceber que não é sobre o valor do que damos, mas a proporção do nosso coração, da nossa oferta ao Senhor, daquilo que ofertamos ao Senhor, de tempo, de dinheiro, de serviço, de vida. Eu vou finalizar dizendo que muitos estão preocupados em discutir números. Se é ou não é 10% que é para dar. E tem um pastor
que diz que no seminário, se alguém que vai fazer uma pergunta dessas para ele, fala assim: e aí, pastor, é 10%? Tem como provar na Bíblia? Aí ele vira para a pessoa e fala assim: você não consegue nem 10%? E nem discute com o seminarista. Meus irmãos, não fiquemos preocupados com a questão de se tem uma lei que diz ou não a proporção que temos que dar de dízimo, de ofertas. Temos que nos afastar dessa mente legalista que ficou para trás. Pastor, quanto que eu tenho que dar, pastor? Como que a gente faz uma pergunta dessa diante dessa viúva? Como levantar um questionamento desses diante do ato de entrega dessa viúva? E perguntar: é para ser quanto? Não. Quanto que eu posso dar do meu tempo, Senhor, pastor? Quanto que eu posso dar de serviço? Não. A gente não faz esse tipo de pergunta. A gente serve. A gente doa o tempo para Deus. Eu não quero dar a sobra. Eu quero dar a minha vida. Porque a nossa oferta de serviço, de vida, mostra para os outros e para nós mesmos quem que é Jesus para nós. Qual Jesus servimos? E o quanto Jesus é prioridade na nossa vida. Então a pergunta que devemos finalizar é: o que nós estamos ofertando para o Senhor? A sobra da nossa vida? Ou estamos doando, literalmente, aquilo que temos? Nosso tempo, nosso serviço, toda a nossa vida.